Já estamos de volta. Olha, hoje então a gente está conversando sobre fobia social e a gente quer a sua participação, claro, como todos os dias. Qual a importância dos relacionamentos? O que é fobia social? Então, facebook.com/seu programa e tem também o nosso Twitter, @seu programa. Hoje valendo 2 CDs do Jefferson Pilar, Festa no Céu. Um para você, outro para o seu amigo, já que a gente está falando da importância dos relacionamentos. Então, uma das pessoas que participarem aí com a gente nas redes sociais hoje pode levar para casa de presente aqui do seu programa esses 2 CDs do Jefferson Pilar. Só vale para o programa ao vivo, tá? Só para quem está assistindo às 5 horas da tarde. Reprises das 2 da manhã do meio-dia, infelizmente não estão concorrendo. Produção, vamos pensar por uma promoção aí para o pessoal das reprises, tá bom? Eu saí para o intervalo aqui, doutor César, falando sobre essa questão de que as pessoas, elas ficam, o nosso telespectador aqui, a mão suando, suando frio e aquele medo excessivo em determinada situação. O que é que a gente pode definir como sendo somente uma timidez situacional ou realmente uma fobia social? A diferença, ela tem pontos assim que fica bem distintos. Por exemplo, timidez, a pessoa pode ser um temperamento tímido e ela consegue funcionar na escola, no trabalho, nas relações com os amigos, sociais. Ela não tem um retraimento no sentido de ter prejuízo. Já o indivíduo que tem já avança para uma timidez que cai no campo da fobia social, ela vai ter menos capacidade de estudar. Por exemplo, estudos científicos mostraram que a pessoa que tem fobia social, que seria, vamos dizer assim, em termos vulgares, uma timidez excessiva, mas uma timidez patológica, né? Então, elas casam menos, elas têm mais dificuldade de ganhar dinheiro, são pessoas que têm cerca de 20% a 30% das pessoas que têm fobia social, elas podem entrar em dependência química, em alcoolismo, porque é uma forma de tentar lidar com a sua, com o seu sofrimento, né? Tentar escapar da realidade, né? Então, quer dizer, a diferença é que a pessoa tímida, ela consegue ter as suas interações sociais, ela não vai ter prejuízos importantes na vida dela por conta da timidez. Já o indivíduo com fobia social, ele tem prejuízos importantes, sim, né? Com esses que eu falei, por exemplo, pode ser uma pessoa que até não evolua muito nos seus estudos por conta desse excessivo medo de estar em sala de aula, de estar fazer uma pergunta, ou apresentar um trabalho de grupo e tal, né? Então, elas desenvolvem uma coisa até chamada de ansiedade antecipatória, Wagner. Ansiedade antecipatória é a pessoa que tem a fobia social. Então, ela já, quando ela tem uma tarefa, por exemplo, trabalha em uma empresa, vai ter uma reunião daqui a 2 dias, ela já fica num pânico muito forte antes, porque ela fica naquele pavor. Na reunião, vão me perguntar coisas, eu não vou saber responder e tal. Então, ela já fica ansiosa, altamente ansiosa, mesmo antes de acontecer aquele evento. Então, a diferença é essa: há prejuízo na fobia social para a vida da pessoa e na timidez não. Eu acho que nessa situação de trabalho também tem situações diferentes, né? Às vezes a pessoa, ela tá com uma situação de novidade, tá numa nova função, vai ter que liderar uma reunião. Então existe aquela ansiedade pelo novo. Sim. É diferente daquele medo da relação com as pessoas, né? Exatamente. Será que eu vou conseguir responder? Será que em algum momento eu vou ser criticado? Então, existe essa diferença. É a diferença, porque todo ser humano tem ansiedade. Não existe ser humano sem ansiedade, né? Ansiedade no sentido de a expectativa, por exemplo, né? Ou enfrentar um desafio, né? Então, isso fazer uma prova, um teste. Então, tudo isso gera uma ansiedade normal no indivíduo, né? Até já adiantando um pouquinho, as pessoas que têm fobia social, elas devem começar a colocar na cabeça dela de que a meta do tratamento, da resolução, não é zerar a ansiedade, porque a ansiedade todo mundo tem. A normal meta pro ser humano. ver como que a ansiedade pode chegar num nível administrável, né? Mas isso é uma coisa natural, essa ansiedade assim que você falou. Várias pessoas aqui comentando com a gente, doutor, falam o seguinte, da mão suando e aquele frio que passa pela espinha. Sintomas, né? Quais são os sintomas? Como é que eu posso identificar a fobia social? O que o ser humano sente? Elas são vários sintomas. Não necessariamente todas as pessoas com fobia social vão ter todos esses que eu vou citar. Mas você falou, sudorese é típico, taquicardia, aceleração do coração, às vezes palpitação pode ter,
uma sensação de falta de ar, às vezes um bolo na garganta, parece uma coisa que sobe e desce, né? Tem pessoas que têm uma sensação de que vai perder a consciência, vai meio que desligar, né? Chega a esse ponto, isso é um ponto assim mais forte da ansiedade social. Também pode ter tremor de mãos, pode ter ficar com o rosto avermelhado, né? Que a gente chama de a pessoa desenvolve uma eritrofobia, que é o medo de ficar assim. E principalmente a própria inquietude, né? A pessoa sente uma agitação, um medo, essa ansiedade alta, que ela fica inquieta, fica com uma aceleração por dentro bastante desagradável. Então, são os sintomas principais. Quando é que isso pode aparecer? Em todas as idades? Então, basicamente, fobia social, Wagner, aparece na adolescência. Por que na adolescência? Porque é quando o jovem vai começar uma interação social mais aberta, mais diária, mais frequente, e aí se defronta com essa insegurança interna, né? A criança pode ter. Na criança a gente chamaria mais, por exemplo, de fobia escolar, né? Okay. Ela tem o medo de ir para a escola e então sente aquela insegurança grande. Mas realmente fobia social, que nessa interação social acontece mais na adolescência e por isso, né? Porque a pessoa vai ter que interagir com seus amiguinhos, entra a fase do namoro, né? De estágio e tudo isso. Qual é a causa disso? Isso está dentro do ser humano, ele vai acabar desenvolvendo como outras doenças? Ou isso vem de uma interação externa que causou um desconforto, pode dar um trauma e virar uma fobia social? Estou perguntando isso por conta do bullying, por exemplo. Acredito que o bullying pode ser um grande desencadeador aí de uma fobia social. Pode, o bullying pode desenvolver depois, a gente chama fobia social, pode sim. Agora, as causas principais da fobia social, a gente tem que pensar o seguinte, Wagner, quando a gente pega o CID, Código Internacional das Doenças, a gente usa agora a versão 10, né? A gente vê lá que tem um título chamado transtorno de ansiedade. Sob esse título, estão listados alguns diagnósticos. Crise do pânico, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, fobia simples, fobia social, estresse pós-traumático. Então, quer dizer, a fobia social, ela é um transtorno emocional, mental, que tem a ver com um alto nível de ansiedade. Então, por que o indivíduo vem? Quais são as causas dessa fobia social? Primeiro, nós temos um fator genético, hereditário. Então, a genética ela é responsável por parte da possibilidade do indivíduo desenvolver uma fobia social. Então, existe uma questão genética aí. Sim, até eu estive agora recentemente no Congresso de Psiquiatria e foi apresentado essa informação de que a genética seria responsável por 35% dos sofrimentos mentais de um adulto. O restante vem por conta da sensibilidade pessoal e vem por conta do ambiente onde aquela criança vai desenvolver a sua vida e suas relações. Então, quer dizer, a fobia social tem um fator genético que se o pai for muito ansioso, a mãe for muito ansiosa, o avô ou a avó, então transmite geneticamente a possibilidade de, né? Depois da genética vem a sensibilidade do indivíduo. Há crianças que são mais sensíveis para questões afetivas, para críticas do que outras crianças, né? Algumas crianças têm melhores defesas emocionais do que outras, então a sensibilidade. E terceiro, é essa família onde essa criança cresceu. Havia apoio, havia crítica, havia depreciações. A criança se sente segura, né, com a criação. A criação que ela teve deixou uma criança segura para ela ter essa relação, né? Ou não. Ou não, se for uma criança que foi negligenciada, ou seja, não tinha estímulos afetivos, verbais, eu gosto de você, me dá um abraço aqui, papai sentiu saudade de você, ou mamãe gosta muito de você. Se não teve isso, ou o contrário, teve até críticas, né, por nervosismo do pai ou da mãe, por as neuras dos pais, então essa criança ela fica machucada no sentido de seu alto valor, de sentir que ela é capaz de fazer as coisas na vida assim, ela fica bem afetada em relação a isso. Então, algumas crianças, por influência genética, por uma sensibilidade pessoal grande e por esses abusos emocionais na infância, pode na vida na adolescência desenvolver essa insegurança na relação social. Tudo bem, olha, e aí, você conseguiu identificar esses sintomas aí em você, em alguém da sua família, num grande amigo, de repente no seu filho adolescente? Dr. César falou que acontece muito nessa época da adolescência.
logo depois do intervalo, a gente vai falar sobre tratamento. Como é que se trata a fobia social? Tem alguma coisa que a gente pode fazer dentro de casa mesmo? Quando é que a gente precisa procurar ajuda médica? Algumas pessoas falando com a gente aqui que tomam remédio. A gente vai discutir tudo isso e algumas coisas mais logo depois da volta do intervalo. Não vai sair daí.